Boa noite, teleinternautas. Estamos aqui mais uma vez com o programa Dulce Galindo, pedindo desculpas a vocês devido ao nosso atraso, porque tem chuvas aqui no ABC. Mas vamos começar o nosso programa com nossos convidados especiais de hoje, a dupla Rogério e Fabiano. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os internautas e é um prazer estar no seu programa hoje. Obrigada. Com vamos certeza. Conversar. Boa noite a todos que estão aqui nesse programa. Quero dizer que é um prazer participar do seu programa, Luiz. Obrigada, vamos conversar bastante, tá? E vocês vão cantar também bastante hoje aqui, tá bom? Vamos lá. E também estamos com a presença do cardiologista, professor Dr. José Luiz Aziz. Doutor, prazer estar aqui com o senhor hoje. Seja bem-vindo. Boa noite, Dulce, prazer é meu, né? Espero que esse seja um dos primeiros programas nossos e vamos repetir alguns deles. Com certeza. Que com prazer eu estarei aqui esclarecendo as dúvidas dos internautas seus aqui. Com certeza, doutor, seja bem-vindo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Dulce, boa noite, internautas. Conseguimos chegar hoje aqui, né? Hoje foi muito corrido. Muita chuva. Muito, que trânsito hoje, viu? Pensei que ia começar muito atrasado esse programa de hoje. Estava muito preocupada com meus internautas. Mas, meninos, vou conversar um pouquinho com vocês. Conta pra gente a carreira, como que começou a história de Rogério e Fabiano? Quanto tempo vocês estão aí na estrada? Bom, a gente começou a dupla em 98, né? Mas a primeira vez que a gente cantou junto foi em 92. Mas por brincadeira, assim, né? Eu tava na cozinha cantando uma música e ele entrou fazendo a segunda, embora não pareça, nós somos irmãos. Sou irmão. Todo mundo olha e fala que a gente é bem parecido no branco do olho. É Então, verdade. aí ele fez a segunda naturalmente, aí a minha mãe falou, por que vocês não formam dupla e tal? Até então a gente só por brincadeira, né? Mas de tanto o povo insistir, pô, por que vocês não gravam e tal, em festa de aniversário, em churrasco de amigo, aí em 98 a gente decidiu investir na carreira e até hoje estamos aí, graças a Deus, estamos cantando aí bastante. E você faz a primeira? Eu faço a primeira, sou o Fabiano. Fabiano, Detalhe Rogério. também, né? O Fabiano ele começou a cantar cedo, Luz, com 12, 13 anos, até uns 16 anos, e eu jogava futebol. Eu nem sonhava em cantar. E de onde Como veio é que é o isso? destino? Como largou o Não é- futebol Eu para... larguei o futebol, eu operei o joelho 2 vezes, aconteceu um monte de coisa na minha vida jogando futebol e eu sempre acompanhava ele, né? Fazia shows, mas assim, não me imaginava em cima de um palco, nunca. Você vê o que é o destino. Agora mas Estamos trabalhando com a música. E tá gostando? Gosto, Ou ainda claro. sente falta de futebol? Não, Ia voltar. O futebol, assim, já passou, né? Mas eu brinco ainda, rachão, mas... É um esqueci, esporte, né? Não dá pra esquecer, Agora ele pega né? no gol, né? Ele pega no gol porque o joelho dele ainda, mesmo depois das duas operações, ainda tem que fazer uma terceira, ele não quer. Então ele pega no gol para não forçar o joelho. Tá vendo? Esse negócio era cantar Goleiro já mesmo, é. né? Acho... É verdade. O doutor conhece. Geralmente é Aí, assim. tá vendo? Tá O vendo? doutor conhece. Que tal vocês começarem pra gente com a música de vocês aí, pode ser a de trabalho. Vocês Vamos lá, querem então, começar? Vamos já alegrar Vamos fazer o a música de pessoal. trabalho nossa. A música é do César Augusto e do Pisca. Chama Meu Coração Chorou. Quando eu disse adeus, fiquei com medo. Mas pensei assim, melhor sozinho. Não existe mais nenhum segredo. Não vou precisar do seu carinho. A solidão não manda no meu coração. Se eu sentir saudade, invento outra paixão. Não vou perder meu tempo procurando um sonho, um resto de esperança. Quis esquecer de tudo que a gente viveu, e o meu orgulho foi mais forte do que eu. Naquele instante eu me
me senti uma criança. Meu coração chorou, 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 minha paixão doía. Meu coração chorou, 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 enquanto eu te perdia. Meu coração chorou, 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 olhando aquela porta. E após o meu amor, pedindo seu perdão, trouxe você de volta. Muito bem. Obrigado. Bom, essa música de trabalho. Vocês seguem algum estilo, assim, se inspiraram em alguma dupla, algum cantor, hein? Olha, a dupla que assim, eu me inspiro, né, cantando é Chitãozinho e Chororó. Eu acho que o Chororó é um assim, de cantor sertanejo, é o melhor que eu vi cantando até hoje. Assim, não vi cantor igual a ele. O timbre de voz dele, se você escutar quando eles estouraram, né, nacionalmente com fio de cabelo, o timbre de voz dele é o mesmo até hoje. É, verdade, não mudaram, né, o estilo. Então, a minha opinião, eu acho o Chororó o melhor cantor da música. Aliás, não é só da música sertaneja, eu acho que é da música popular brasileira, né? Eu acho que é o Chororó. Então eu me inspiro bastante no Chororó. Com certeza, que bom, né? Vocês se inspiram num cantor e começaram cedo aí, estão com uma história aí, né? Grande. Uma linda história, né? Linda história, né? Carreira brilhante. Isso é verdade. Vamos falar agora um pouquinho com o doutor, tá? Daqui a pouco a gente volta com vocês pra gente cantar mais, tá? Doutor, deixa eu ver aqui o que eu vou falar com o doutor, porque tem muita coisa aqui pra gente tirar dúvidas. O senhor é presidente do Departamento de Cardiologia da PM de Santo André. É também responsável pelo Serviço e Disciplina de Geriatria da FMABC. E é proprietário e diretor clínico da Cardio Aziz em São Bernardo do Campo. Além de ser vice-presidente e diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Inclusive, vamos pedir a todos os internautas que têm dúvidas sobre problemas cardíacos, né? Podem estar mandando as suas mensagens para tirar suas dúvidas com o nosso doutor aqui hoje. Ele vai falar tudo, né, doutor? Eles podem perguntar o que quiser, né? Pode perguntar o que quiser. Gente, vamos tirar as dúvidas. Então, vou começar com algumas dúvidas aqui que eu tenho com o senhor, que seria... Me fizeram essa pergunta, né? Já que sabiam que o senhor ia vir para cá hoje. Quando uma pessoa infartada fica tomando medicamentos por um longo período de tempo, né? Inclusive aquele comprimidinho AS, ele pode causar algum problema, assim, algum risco que a pessoa corre ou ter um problema futuro? Então, a AS é um remédio fundamental para tratar pós-infarto. Obrigatoriamente, todos os pacientes que infartam têm que tomar o AS o resto da vida. Por quê? Porque o AS reduz a chance de ter um novo infarto. Então, ele reduz em torno de 22%, 25% a chance de você ter um novo infarto. Então, é fundamental. Lógico, o AS é um remédio até barato, simples, mas que ele causa alguns problemas. Alguns deles, o mais comum, são no sistema gastrointestinal. Então, você pode ter sangramento, gastrite, úlcera. Então, apesar de o remédio ser muito bom para o coração, eu brinco que os cardiologistas são os grandes causadores dos problemas gástricos, por causa deste motivo. Mas nós temos que estar protegendo o estômago e tem que estar atento sempre no retorno do paciente, como está o seu estômago, porque como é que você está com o uso do AS. O AS, né, aspirina infantil, AS, melhorar infantil, é tudo a mesma coisa, né? Buferin, tudo isso é o mesmo remédio. Então, a gente costuma manter o resto da vida do paciente que teve infarto. Entendi. Toma a vida inteira. E no caso, assim, para proteger o estômago, geralmente toma aqueles... tem uns protetores gástricos, né? Tem vários deles, né, no mercado, tipo omeprazol, ranitidina, né, tem vários. E se tomar muito tempo também esse medicamento aí, para proteger contra os outros que você está tomando, também
prejudicial. Não é prejudicial, você tem que ter um controle, né? Eu falo que o remédio ele é bom, mas ele tem que ter um controle. Qualquer remédio não se pode tomar aleatoriamente sem ter um controle médico. Que é comum, né? No Brasil é muito comum isso, né? Todo mundo toma muito de coisa sem ter um controle daquilo. Então o remédio ele tem que ser tomado. Não é todo mundo que a gente dá um protetor gástrico. Então aquelas pessoas que têm sintomas, você dá o protetor gástrico. Hoje tem as aspirinas tamponadas que estão eliminadas, são liberadas do intestino. Tem doses menores que são abaixo da dose do melhoral infantil, do AS infantil. Então existem várias maneiras de você usar esse remédio. E quando você não pode usar, tem gente que tem alergia ao AS. Então existe um substituto ao AS que então a gente costuma usar. O problema dele é que é bem mais caro do que o AS para ter o mesmo efeito no coração. Mas em situações especiais ele cabe, sim. Ah, tá. Porque tem casos de pessoas que tomam esses protetores e... Tipo, o cardiologista falou, você vai tomar isso daqui para proteger devido aos outros medicamentos. Só que aí vem um outro médico e fala, não, mas você não pode tomar esse protetor a vida inteira, porque ele prejudica, vai dar um problema gástrico em você. Aí, o que o paciente faz no caso dele? Ele está tomando para se proteger. E agora, se ele continuar tomando, ele vai ter esse problema gástrico. Dulce, nós temos que ter um equilíbrio, né? Eu acho que é sempre assim, dentro da medicina, você tem que ter um equilíbrio. O que o médico tem que buscar? Buscar um equilíbrio ao seu paciente. A gente sempre fala assim, você está fora do trilho, você tem que pôr no trilho para o trem andar, senão o trem não anda direito. Então, o que é a função do médico é exatamente essa, ajustar esses vários medicamentos. Tem pacientes que tomam 10, 15 tipos de medicamentos. Só quem infarta toma mais de 4 em média por dia, medicamentos diferentes, com várias dosagens durante o dia. Então, fora se ele for diabético, se ele tiver pressão alta, se ele tiver colesterol alto, ele tem que tomar vários remédios mesmo. Então tem que ter um equilíbrio dessas medicações no horário de tomada, como toma essa posologia, se toma mais cedo, mais tarde, quantas vezes por dia, e fazer direitinho que dá certo. Dá certo, né? Então vamos fazer direitinho. Outra coisa, doutor, quais os cuidados necessários para se evitar um infarto? A gente sabe que para ter, né, todo mundo sabe, né, que esse estresse, a correria do dia a dia, você tem. A prevenção é fundamental, né? Prevenção da doença cardíaca é a doença que mais mata no mundo moderno. E o Brasil hoje, ele está 4º, 5º lugar em morte por doença cardiovascular. Daqui 20 anos, 30 anos, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, nós vamos ser o maior país do mundo a ter infarto. Então nós vamos superar Estados Unidos, China, todos esses países nós vamos superar tudo. Então o que acontece hoje? Morre em torno de 300 mil pessoas no Brasil por ano por doença cardiovascular que é infarto. Então praticamente quase 1.000 pessoas por dia. Né? Nossa, 1.000 pessoas por dia, então hoje até o final do dia, teoricamente, estão morrendo 1.000 pessoas do coração no Brasil por dia. E se nós não fizermos nada, esse crescimento vai ser 250% em cima desse número de hoje, que dá 2,5 vezes. Então daqui 30 anos nós vamos estar com mais ou menos 3.500, 2.500 pessoas morrendo por dia no Brasil. Nossa, isso é muita coisa. Muita coisa, né? Você imaginar no global é muita coisa. Então quem são essas pessoas? São as crianças de hoje, os adolescentes que vão estar daqui 20, 30 anos com essa doença na sua porta. Então o que se tem que fazer? Tem que prevenir. O que é prevenir? Cuidar dos fatores de risco. Então tem algumas coisas na vida que são modificáveis, né? Então, você fumar, você pode parar de fumar, né? Você está gordo, você pode emagrecer. Você está sedentário, você pode fazer esporte. Algumas coisas são modificáveis. Você está com colesterol alto, que você faz um regime abaixo, isso é possível fazer. Algumas coisas não são, né? A idade, infelizmente, não dá para voltar para trás. Não dá para voltar ao sexo, né? Tem gente que muda de sexo, mas geneticamente o sexo não muda, né? Então, quer dizer, algumas coisas você não modifica e a sua genética você não modifica. Então, a família na qual você nasceu, da onde vem seu gene, você não modifica também. E isso é um grande fator de risco também. Então, veja você que algumas coisas não dá para mudar. Então, essas coisas a gente não pode fazer nada. E as coisas modificáveis que nós temos que atuar.
Então é não fumar, é controlar o seu colesterol, controlar seu diabetes, quem for diabetes, é não engordar, é fazer esporte. Então todas as maneiras que você possa fazer para controlar, diminuir o risco. Nós não vamos zerar a quantidade de infartos e a morte cardíaca, mas nós temos que diminuir a chance de você ter. Então eu sempre comparo isso dos pacientes, eu falo com eles assim, escuta, ele fala, se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo, então faço a vida que for, e é assim que eles falam todo dia, no dia a dia, no consultório. Eu falo, isso não é verdade, você se previne, né? Você não atravessa a rua de olho fechado, né? Eu falo para ele. Porque se você achar que você não vai morrer, você atravessa ela de olho fechado, né? Assim? Então você toma seus cuidados, né? Você tranca a sua casa para não ser assaltado e não morrer. E tudo isso você faz. Por que você não cuida da sua saúde? Então eu sempre comparo assim, você diminui o risco, é uma coisa assim, se você dirigir um automóvel a 200 por hora, você tem uma chance de bater e sofrer um acidente grave. Se você dirigir um automóvel a 60 por hora, a sua chance é muito menor. Pode ser que quando você está a 60, vire uma jamanta na sua cabeça, caia, vire e você morra. A probabilidade é baixa. Mas um indivíduo que anda 200 por hora na rua, a chance dele ter o evento é muito grave e muito alta. Então você vai ter essa probabilidade. O que a medicina tem que fazer? O que nós temos que fazer? Diminuir a chance, não quer dizer que não vai acontecer. Mas nós temos que diminuir essa probabilidade disso acontecer. Com certeza. E o nível emocional também influencia, você acha que influencia mais ou ajuda? Muito. Tem um estudo que foi feito em vários países do mundo, foram feitos em 52 países do mundo, na qual o Brasil se envolveu também, e na qual eles pegaram todo mundo que infartava e viu o que acontecia, o que eles tinham, quais eram os fatores de risco deles, né, o que ia acontecer com essas pessoas. Praticamente, quase 92% tinha alguma causa que levava ao infarto. E o estresse e a depressão, ele ficou na quinto fator de risco para infarto. Então, quer dizer, então a vida estressante que as pessoas levam, o estresse, a depressão, né? Existiam dados que mostram que esses dados apresentam doenças muito graves e que é só pela parte emocional, que é o que você perguntou. A parte emocional afeta muito. Se você agregar ela aos outros fatores, vamos dizer, tem estresse, mais pressão alta, mais obesidade, mais outras coisas, você acaba também agravando muito a doença cardíaca. Então, lógico que difícil é tirar o estresse. Falar assim, é possível eliminar o estresse? Não é possível, mas dá para você minimizar. Então, nós temos o estresse, tem várias fases na qual você deve minimizar. Então, a atividade física ajuda a reduzir estresse, a alimentação adequada ajuda a reduzir estresse, você fazer alguma coisa que você gosta ajuda a reduzir estresse. Então, você tem que pensar no que você faz na sua vida. Fala assim, a hora que você põe lá a cabeça no travesseiro, né, você fala assim, o que eu fiz por mim hoje, né? Você vai lá, pô, não, só trabalhei, só fiz isso, mas o que você fez por você, para a sua vida, para a sua saúde, né? Você fez alguma coisa? Aí ele passa uma semana, 2, 3, um mês, né, meses, e ele não faz nada por ele. Então essa pessoa é uma pessoa que não está cuidando da sua vida, da sua saúde adequadamente. Com certeza, vamos prestar mais atenção aí, né, na vida da gente, ver o que está acontecendo, para evitar, né, ter um infarto aí de uma hora para outra, para falar, não sabia de nada. Estava tudo bem, né? Não estava sentindo nada, né? Porque eu me cuido. Falando em um sentido, o seguinte, isso é uma outra pergunta interessante que muita gente faz. Mais da metade dos infartos, a pessoa nunca sentiu nada na vida. O primeiro sintoma é o próprio infarto. Então tem pessoas que chegam no consultório e falam, mas para que eu vou fazer isso? Para que eu vou ver? Eu não sinto nada, eu estou ótimo, eu vou na academia, eu ando no parque, eu pedalo bicicleta, eu estou ótimo, não sinto nada. Mas ninguém sabe, né, que você se está tendo alguma coisa ou não. Então, por isso que nós lançamos mão de alguns exames para determinar se você tem uma doença ou não em relação a isso. Então, o fato de não sentir não significa que seu coração está absolutamente normal. Ah, sim, é verdade. A gente tem que ficar atento, Tem que estar esperto. Certo. Claudinha, como estamos aí com as perguntas? Uma mais interessante que a outra. Então vamos começar. Vamos lá. A Adria Mendes, de São Bernardo do Campo, disse que às vezes ela come rápido e percebe que o coração dela dispara. Ela gostaria de saber se já é uma predisposição para ter problemas cardíacos. Está mandando um beijo para você e para mim. Muito obrigada. Obrigada, Adria. Doutor, responde. Bom, Adria, é o seguinte,
existe uma relação anatômica entre o estômago, o esôfago e o coração. Então, quando você come rápido, se deglute rápido, ou quando você ingere coisas com gás, Coca-Cola, água com gás, etc., você pode estimular o coração a sair do seu ritmo e bater mais rápido. Então, isso frequentemente é isso que acontece. Então, isso faz parte de um estresse, né? Aquela pessoa que come muito rápido, não mastiga direito. Teoricamente, ele tem que mastigar 20 vezes antes de engolir, é o correto, né? Então, a gente acaba não mastigando isso e engole rapidamente. Então, tem esse sintoma. Não é que ela vai ter um problema no coração, mas é um problema que pode ela não se sentir bem, né? O coração sai do... Falo que o coração não é para sentir, né? Só quando está emocionado, né? Fora isso, você não tem que sentir o coração. Não tem, né? A Maíra, de Guarulhos, perguntou se pessoas com problemas cardíacos podem fazer exercícios físicos. E a Eliane está dizendo que ela sente muita dor no peito e o braço esquerdo dela fica formigando. Já fez eletro, mas não deu nada. E o médico disse que foi só um sopro. Isso é normal? Então, Maíra, a primeira pergunta é em relação a se quem tem problema cardíaco pode fazer exercício. Não só pode, quanto deve. O exercício é benéfico, inclusive a quem tem doença do coração. Sendo bem avaliado previamente, prescrito por um médico, o exercício deve-se fazer e é ótimo que se faça. Agora, em relação à dor no peito que ela tem e o formigamento no braço esquerdo, é um sintoma comum em algumas pessoas que têm problema no coração, mas não é só o problema no coração que dá isso. Tem gente que tem isso por problema osteomuscular, tem problema na coluna, se tem problema, você ter isso. Se ela fez todos os exames, que não é só um eletrocardiograma, existem outros exames mais profundos que deve ser feito, eu não sei a idade dela, mas que deve ser feito para que ela descarte qualquer possibilidade de alguma doença cardíaca. Fazendo esse exame, ele estando normal, fica tranquilo que não é nada. Certo. Fernanda, de São Paulo, está dizendo que adorou a dupla e que espera que eles tenham muito sucesso. Obrigado. Obrigado, viu? Um beijo no seu coração. E o Flávio, de Campinas, está perguntando qual foi o maior incentivador do trabalho musical de vocês. O nosso maior incentivador foi nossa família, né? Foi meu pai, minha mãe, e sempre, quando a gente pensou em formar dupla, porque eu era caminhoneiro, eu parei com a música e fui ser caminhoneiro, que era eu sou apaixonado até hoje por caminhão, né? E eu tinha isso na minha cabeça e eu falei, quando eu fiz 18 anos que eu tirei minha habilitação, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou parar de cantar e vou trabalhar com caminhão. Minha mãe quase teve um infarto, doutor. Tá vendo, né? Minha mãe quase teve um infarto. Não faça isso, né? Ela falou, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. E eu fui ser caminhoneiro. Aí quando a gente formou dupla, o nosso maior incentivador foi minha mãe, principalmente. Tá certo, né? Mãe é tudo, né? É verdade. Mãe, né? E uma história interessante, né? O Fabiano, quando participou de moleque de festivais, né, de música, ele antes de entrar, subir no palco, ele ficava nervoso e minha mãe dava o remedinho que até o doutor, a metadinha do melhorar infantil. Era calmante. Calmante, toma aí. Ele tomava e docinho, ficava né? tranquilo. Docinho, né? Ficava tranquilo. Tá vendo, doutor? Tá vendo? Sua mãe tem jeito. A Laura, de Recife, está perguntando se tem algum esporte específico que colabore com a prevenção do infarto. Tem. De preferência, nós orientamos os esportes aeróbicos. Então, o que é esporte aeróbico, né? Caminhada, corrida, bicicleta, natação, todo exercício que é prolongado e contínuo, ele tem benefício ao coração. Eles são melhores que os exercícios musculares, né? Tipo as lutas que fazem mais força, a academia como musculação. Então, esses exercícios aeróbicos têm melhor proteção ao coração do que os outros. O Yuri, de Brasília, está perguntando qual o tipo de alimentação que propicia a doença. Bom, a pior alimentação para quem quer ter infarto é comer gordura saturada. Então, gordura saturada vem da onde? Ela vem de origem animal. Tudo que vem de origem animal geralmente tem gordura saturada. Então, os derivados de leite, né, que vem da vaca, a carne gorda, é bacon, é linguiça, os embutidos, tudo isso faz com que você ingira muita gordura, e a gordura é um dos maiores vilões ao coração
é a gordura. Então a quantidade de gordura ela tem que ser mínima na alimentação, não é proibido, mas ela tem que ser mínima na alimentação. Tá vendo? Que é em excesso. Abaixo de 10% de preferência tem que ser a quantidade dessas gorduras. Então é muito pouco. Então a alimentação saudável ela tem que ser baseada em legumes, cereais e verduras, né? E as coisas integrais. Então isso é alimentação saudável para você diminuir a quantidade e a chance de ter infarto. Com certeza. Eu vou ter que parar com o regime que eu tava fazendo. Aquele de boi, né? Eu tava fazendo regime só picanha e pizza, vou ter que parar. É esse aí. Esse daí Se você quiser que eu cantar muito tempo, é bom você parar logo. Você quer uma carreira longa, já sabe, É. hein, Fabiano? Fabiano, vamos cantar mais uma? Vamos. Já que a gente falou do Chitãozinho Chororó, né? Vamos fazer então. Foi um divisor de águas na música sertaneja. Né? A música sertaneja é antes e depois. Fio de cabelo, vamos lá? Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. O vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que um quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Muito bem. Obrigado. Fabiano, tem uma história aí de uma participação do Dominguinhos na faixa de CD de vocês. A gente Como teve foi esse, isso? a gente teve esse privilégio. Até foi um fato tão curioso que quando a gente foi gravar o CD nosso, o dono do estúdio, Paulinho Ferreira, ele falou assim pra mim, ele falou: eu tenho uma música aí, eu queria que vocês ouvissem. Se vocês gostaram, vocês colocam no CD, né? E a gente escutou a música era boa, ele falou assim: ó, eu vou chamar o Dominguinhos pra fazer sanfona nessa música. Aí eu falei: ah, tá bom. Tipo, né, é o primeiro CD nosso, a gente, né, praticamente começo de carreira, o Dominguinhos tocar no CD nosso, eu dei risada, né? Você não acreditou, Mas né? tudo bem. Aí, no dia da gente ir pro estúdio, ele me liga e fala assim: ó, não chega atrasado não, porque eu quero que você esteja aqui a hora que o Dominguinho chegar. Aí eu falei: ah, tá, não, a gente já tá indo. Aí cheguei no estúdio, entrei no estúdio e tal, e comecei a brincar com ele. Falei: e aí, cadê o seu Domingos? Aí ele: calma, ele tá chegando. Eu mandei buscar ele. Aí tocou a campainha, e ele falou pra mim: ó, vai lá atender que é o Dominguinhos, né? Eu fui atender, quando eu abro a porta assim, eu vejo aquele senhor, chapeuzinho de couro. Aí, boa tarde, eu fiquei meio, sabe quando você fala: meu Deus, é o homem mesmo. Aí ele falou pra mim: será que você pode me ajudar a pegar a sanfona aqui? Eu falei: pô, com certeza. Peguei a sanfona e entrei no estúdio meio... Eu falei: meu Deus, não é que é o homem mesmo? Ele sentou do meu lado assim no sofá. Aí pediu pra escutar a música, ele escutou a música, já de cara já falou o tom da música e falou: vamos gravar, vamos. Entrou no estúdio, pegou a sanfona e tocou. Se pôs o fone assim, você vê que, né, Rogério? Ele só tocou, ele não cantou, né? Não, ele só tocou, Mas ele no estúdio assim, ó, soltou a música, ele foi... Inclusive até eu brinquei, né? Falei pro dono do estúdio, falei: rapaz, se você pegar uma meia dúzia de música igual o Dominguinhos, tá perdido, porque o homem fez as duas sanfonas, base e a solo, em 40 minutos. E geralmente o estúdio cobra por hora, né? Então eu falei: se você pegar meia dúzia de música assim, você não vai ganhar nada. Ainda brinquei com ele ainda. Mas pra gente foi uma honra muito grande. Primeiro CD, Dominguinhos participar e tudo. Humilde demais. A gente foi dar o cachê, né? Ele perguntou quem que tava pagando. A gente falou: não, é produção independente.
Aí ele, não, então eu não quero, não vou aceitar, que eu sei que começo de carreira é difícil. Não, eu falei, não, eu faço questão. Ele, não, eu sei que começo de carreira é difícil, não precisa me pagar nada. O meu prazer é tocar. Então, se eu já admirava ele, Humilde, né? triplicou minha admiração. É verdade. Que legal, gente. E qual música que é que vocês... Chama Me Belisca. Essa, pode cantar. Sanfoneira abriu fole, essa morena tá dançando, cinto de couro, fivela brilhando, implorando tanto. Passei a mão nos seus cabelos, ela gostou. Virou festa, ela também me paquerou. Vou paparicar essa morena, chapéu de prata do salão. Me belisca, eu tô sonhando, não é pra mim que ela está olhando. Me belisca, eu tô sonhando, não é pra mim que ela está olhando. Me belisca, eu tô sonhando, não é pra mim que ela está olhando. Me belisca, eu tô sonhando, não é pra mim que ela está olhando. Aí vai. Muito boa, animada, né? É legal ele tocando, né? Né? Tocando Tem um... violão. A gente misturou uma salsa com forró e ficou bom. Mas ficou bonito. E ele tocando mesmo. sanfone, então, Ficou gostoso. Que bom, gente. ficou nota 1000. E esse CD novo aí que vocês estão preparando? O que tem de Então, a novidades? gente tá gravando, né? A gente começou a gravar semana passada, já fizemos base de 2 músicas. E também, só fera nesse segundo CD aí é os músicos, a produção é do Jefferson Andrade, que ele é produtor do Ataíde Alexandre, produtor do Christian e Cristiano, né? Que é a música do Sou Fã do Seu. Então é produtor deles. Aquela música do Zezé de Camargo com Ataíde Alexandre foi produção dele também. Ele faz os arranjos. É o Alexandre. Te Gravou. amo, mas viva fugir desse amor. Então ele também produziu, hein? Raça Negra, lembra? Lembro. Essa música Raça Negra. foi sucesso, né? Gravou agora com o Zezé, né? O Ataíde Alexandre. E o Jefferson Andrade produziu essa música no disco do Ataíde Alexandre. Que legal, gente. Vai estar muito bom esse CD. É o Franco, É o time legal. Um cara time que legal. toca violão pro Daniel, o baterista é o Anderson do Bruno e Marrone, então time de fera. Bom, e tem já uma previsão? Ainda não, né? Eu acredito que você fazer uma gravação, eu acredito que leve uns 2 meses a 3 meses. Sai uma Estão gravação fazendo de um independente ainda? também? Independente, Independente. hoje em dia o mercado fonográfico no Brasil tá muito difícil por causa da pirataria, né? Então as gravadoras hoje, elas ficam com o pé atrás, assim, de investir num artista novo, né? Certeza. Então, entendi. a gravadora, ela só vai investir no artista que já tem nome, que sabe que é certeza que esse artista vai render lucros para a gravadora, porque todo mundo que monta uma empresa, alguma coisa, ele visa o lucro, né? Então, hoje em dia, por causa da pirataria, a indústria fonográfica no Brasil, ela tá difícil. Então, a maioria das duplas hoje fazem trabalhos independentes. O Chitãozinho e Chororó tem o selo deles próprio, o Daniel também. Então, a maioria dos artistas hoje tem o selo independente, Eles né? mesmo, é uma forma, né, de você ficar esperando, É. né, alguém, não tem jeito. E hoje em vocês dia com a internet, né? Então, você vê, você quer uma mais música, fácil, você vai lá e baixa a música. Baixa todos. E põe no Muito pendrive facilitado. e escuta no carro, né? As gravadoras para trabalharem hoje estão difíceis. O artista ganha hoje pelos shows que eles fazem, né? Não mais por vendas de exatamente. CDs, né? Por causa da facilidade mesmo de Exatamente. baixar Só que o CD CD é o inteiro. cartão de visita do artista, né? Certeza. Vocês trouxeram algum? Tem. Vocês vão sortear hoje? Vamos, CD aqui? Vamos. Então vamos avisar os internautas. Eu, Rogério e Fabiano vão sortear CDs aqui. Vamos ver quem vai fazer uma pergunta bem interessante aqui. No final do programa a gente vai estar sorteando CD autografado da dupla, tá, gente? Com certeza, Vamos aguardar. será o maior prazer. Tá bom, então. Daqui a pouco a gente vai cantar mais um pouquinho, tá? Porque tem umas músicas aqui que eu já tô virando fã também. Tanto que eu ouvi já. Doutor, eu queria saber sabe aquela molinha, o stent, né?
Por que alguns médicos aconselham colocar em alguns pacientes e outros não? Então, o stent é uma prótese que se coloca para você dilatar uma artéria, né, quer dizer, que está entupida. Então, na realidade, você precisa ter algumas características técnicas para você indicar esse stent. Então, às vezes, você não consegue colocar essa molinha no lugar que você quer e aonde está entupido. Então, aí você vai indicar uma cirurgia ou tratamento só com remédio. Então, por isso que alguns pacientes fazem essa colocação desse stent, que é feito por cateterismo, né, um procedimento mais rápido e mais simples, mas nem todos os pacientes podem fazer esse tipo de procedimento. Porque, às vezes, você não consegue, tecnicamente, colocar aquela mola na posição que você quer e aonde ela deve. Então existe essa diferença. Então, alguns pacientes têm que fazer a cirurgia, que é a cirurgia de ponte safena, né, de mamária, são cirurgias que fazem o mesmo efeito, mas na qual o stent você não consegue colocar. Então, em alguns pacientes se beneficiam de um tipo de tratamento e em outros outro tipo de tratamento. Entendi, então agora eu entendi um caso. Tem vários desses assim, né? Né? As pessoas perguntam muito disso, né? Pergunta, não é? Porque às vezes o paciente porque o vizinho, outro amigo Isso. fez, aí outro fala, não, o médico mandou operar, e o outro, não dá pra fazer, e assim vai, verdade, né? você vai colocar aquela molinha, você vai colocar não é? aquela molinha, etc. Então agora está sendo desenvolvido essas molinhas, né, esses stents, até absorvível, porque até hoje não é assim. É colocado lá uma prótese metálica, às vezes revestida com algum remédio, mas na qual ela fica lá o resto da vida. Hoje não, já estão tentando desenvolver esse procedimento com uma mola que seria absorvida, né, quer dizer, pelo organismo. Nossa, bem Então, interessante, né, doutor? É uma outra coisa que está sendo desenvolvida. Mas nem todo paciente, infelizmente, consegue colocar. Em algumas situações, esse procedimento não é superior à cirurgia. Então o médico também tem que pesar muito bem isso. Então tem situações na qual uma cirurgia é superior à colocação desse stent, na qual o médico tem que indicar. Apesar que o paciente nunca quer fazer uma cirurgia, né? Se abrir o peito, ficar uma semana no hospital, uma cirurgia de grande porte, ele quer sempre fazer um procedimento mais rápido, mais fácil, que no dia seguinte, no outro dia, está em casa. Mas, infelizmente, tem situações que não tem o benefício da cirurgia maior do que o benefício do stent. Nossa. Então, tem casos e casos, tem que estudar cada caso. Tem que estudar, né? Por isso que tem algum doutor que ele vê, no caso, para ele colocaria. E já o na outro opinião já não. do outro, ele Isso. já não colocaria. Isso é muito engraçado, né? Não A é? gente coordena uma reunião aqui entre os cardiologistas da região do ABC, na qual nós fazemos uma vez por mês uma reunião de discussão desses casos. Né, na qual o paciente leva no consultório e os médicos têm essa dúvida, né? Será que é melhor isso, melhor aquilo? E a gente leva para uma discussão com 30, 40, né? Às vezes cardiologistas, e às vezes a opinião não é unânime, né? Então tem um que quer uma coisa. Então eu que acabo coordenando essa reunião e a gente acaba estimulando, né? Por que você colocaria isso no seu paciente e você não, outro, e vai assim. Então é um aprendizado que a gente acaba fazendo, mas assim, tem muita opinião que seria a experiência de cada um. Então, você precisa, eu falo sempre assim, a nossa obrigação é deixar as cartas na mesa, oferecer para o paciente tudo que existe tecnicamente e compartilhar com o paciente as decisões na qual vai se fazer o tratamento. Isso eu acho que é muito importante, o médico tem que ter essa abertura disso, e não é o médico, não é o Deus, né? Então, Não, quer dizer, de você falar, não, é assim, não é. Você tem que falar o que se tem, né? Tem que estar atualizado para isso, tem que estar discutindo, né? Hoje a internet mesmo, né? Hoje qualquer paciente chega, digita um monte de coisa ali, vem com um monte de calhamaços, às vezes no consultório diz, sabe, isso na internet, né? Então o médico tem que se preparar também para isso. E os números de doenças coronárias são maiores em homens ou em mulheres, senhor? Depende da faixa etária, né? Hoje, o que acontece? A mulher, ela vai até a menopausa com menos doença um pouco do que o homem no sentido cardíaco, da doença coronária, que é infarto, e a chance de ter isso. Ela vai atingindo a menopausa, ela já se iguala ao homem. E quando ela vai ficando mais velha, né, nós sabemos que a mulher vive um pouco mais que o homem, mas a mulher, quando ela tem a doença cardíaca, pós-menopausa, são doenças mais graves que as doenças do homem. Então eu falo assim, se a mulher não teve doença nenhuma, ela vai muito bem. Mas quando ela tem as doenças cardíacas na mulher,
nessa faixa etária são doenças mais graves que as doenças dos homens. E antigamente a gente achava que mulher não tinha muita doença no coração. Você achava isso, você chegava, falava para um aluno assim, né, ah, isso aqui é do pronto-socorro, a mulher chegou com dor no peito no pronto-socorro, nem se valorizava muito, né? Falava, ah, ela brigou com o marido, né, discutiu com o namorado, foi um mimimi, que é um piripá, que é não sei o quê. Não se valorizava isso. E por conta disso, muitas mulheres ficaram à margem de tratamentos de primeira linha de que se tinha. Hoje, lógico que a visão não é mais essa, mas nós estamos muito mais atentos na mulher, quando ela passa de uma certa faixa etária, que quando vem a doença cardíaca são doenças geralmente mais graves. É complicado, a mulher tem que tomar um pouco mais de cuidado. E a mulher adquiriu todo esse mercado, né, novo, né, quer dizer, igual você está trabalhando até agora, né? Antigamente era só homem que vinha nessas coisas assim, né? Então a mulher trabalha até tarde, chega em casa, ainda arruma cá, faz tudo que tem que fazer. Ela adquiriu todo esse estresse que ela não tinha, hoje ela tem muito mais, né, do que antigamente uma mulher tinha, né? É verdade, né? Os tempos mudam, né? Tem um preço que se paga por isso, né? Com certeza. Você quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, doutor. É verdade que o infarto, numa pessoa de 30, dos 30 aos 42, geralmente é fatal? É mais grave. Não, normalmente assim, nessa idade, o que acontece? É muito mais comum a gente ver as doenças mais drásticas. Por quê? Porque o coração não está adaptado a esse sofrimento de falta de sangue ao longo dos anos. Se eu pegar um senhor de 75 anos e esse coração já vem sofrendo há 20, 30 anos, ele tem uma adaptação melhor. O jovem não tem essa adaptação. Então, quando acontece, muitas vezes ele pode ser mais grave do que o indivíduo mais velho mesmo. Então, por quê? Porque a própria seleção natural já deixou que esse senhor, né, que tem a doença, já não é uma doença tão grave. Aquele jovem que começou, você não sabe que tipo de doença que é. E muitas vezes ela é muito grave. Nós sabemos que 1/3 das pessoas que têm infarto morre na primeira hora do infarto. Você não tem tempo de socorrer, né, se você não tiver equipes adequadas para isso. Então, por isso que o infarto é muito grave, né, porque ele mata muito por causa disso. Você não tem... Primeiro que não dá sintoma antes. E quando dá, às vezes você não dá tempo. 30% quase morre sem você chance de socorrer. Então, é isso que é a gravidade da doença cardíaca. Nossa, todo cuidado é pouco, né? É por isso que vocês ouvem muito essa história, né? Ah, o fulano foi, né, no médico, fez tudo e na semana seguinte caiu e morreu, né? O Bussunda foi um caso desse. Eu tenho né? um amigo Foi, que é. aconteceu isso, com 42 anos. Então, o que acontece? Não é que teve erro nisso, é porque a pessoa tinha fatores de risco. Os testes que a gente faz hoje, eles não detectam a doença inicialmente. Eles detectam a doença quando já está no estágio mais avançado. Mas só que essa doença inicial, ela também pode gerar um infarto. E aí que a doença é grave. Então, não acusou nenhum exame, mas ele tinha colesterol alto, fumava, tinha pressão alta, era gordo. O que acontece? Tinha fatores de risco para isso, só que os exames não acusaram. Por quê? Porque a chance de acusar nesses exames é pequena. Então, você vai fazer um teste ergométrico, esse teste comum que a gente faz de esteira, ele só começa a detectar uma alteração quando a obstrução passa de 70% da luz da artéria. Então, mas só que o indivíduo que tem uma lesão, uma plaquinha que entope lá 20% e 30%, ele pode também infartar. E aí que acontece essa situação. Como se prefere? Como é que você... Como que detecta isso? Então, nas pessoas que têm muitos fatores de risco, vamos dizer, ela tem a quantidade de fatores de risco. Então, ela teve uma família inteira que morreu tudo abaixo dos 40 anos. Ele fuma, ele tem pressão alta, colesterol alto, tem exames mais para determinar isso. Hoje tem uma tomografia que você consegue ver essas pequenas placas iniciando ali. É um exame mais moderno, especial, que você consegue detectar. E alguns exames mais profundos que você possa fazer nesses casos de alto risco para você ver. Então isso existe. Né? Ok. Doutor Aziz, para esses novos tratamentos de hipertensão, os pacientes estão aderindo mais assim, a esses novos tratamentos ou não? Mais antigamente, como era antiga? Tomavam medicamentos, ficavam tomando direto. Hoje, o que a gente procura? Né? A hipertensão é uma doença muito prevalente no Brasil e em todo o mundo. Então, no Brasil, nós temos 1/4 da população tem pressão alta.
Tá? 25% tem pressão alta em média. Algumas cidades mais, outras menos. Os tratamentos mais modernos, eles são melhores. Por que são melhores? Porque o remédio é de uma tomada só, tem um efeito de 24 horas, controla melhor a pressão, mas em compensação ele é mais caro. Mas em contraposição, o número de pacientes hipertensos bem tratados que estão com a pressão controlada no Brasil é menos de 20%. Então, se eu pegar todo mundo que tem pressão alta e ver quem está com a pressão direitinho, arrumadinha, 80% está mal controlado e 20% controlado. Isso não é um privilégio do Brasil, né? um desprivilégio do Brasil. Isso no mundo é assim. Os Estados Unidos têm 37% de pessoas controladas. A Inglaterra, menos de 10%. Então, Nossa. a maioria dos países, por quê? Porque é uma doença assintomática, ela não sente nada. O que o paciente pensa, né? Ele chega lá no consultório e ele não tem nada, mas a pressão está alta, mas ele não sente nada como é a maioria dos hipertensos. Aí vai o médico dar um remédio, ele não sentia nada, ele começa a ficar mais mole, mais devagar, talvez tenha um efeitinho colateral ali, outro ali do remédio, ele falou, não sentia nada, vou parar de tomar essa porcaria aqui que é melhor. Ele pensa assim, né? Então ele falou, não sentia nada, fui no médico, dei o remédio que ele começou a sentir, qual que é a tendência dele? É parar o remédio. Então o que eu sempre falo para os meus alunos, a coisa mais difícil é você convencer o paciente dessa doença. É uma doença silenciosa, ele não sente nada. Você tem que mostrar a ele que isso aí vai matar ele ao longo dos anos. Se eu comparar o indivíduo com pressão alta, que tomou remédio bem tratado, versus o indivíduo que nunca tomou e não trata direito, dá 10 anos de diferença em termos de sobrevida. Então, quer dizer, ele morre 10 anos antes do que deveria se ele tomar o remédio direito. Então, tem muito paciente que fala, mas para que remédio? Não sinto nada, né? Estou acostumado com essa pressão 14,10, 15,10, o meu normal é esse. Não é normal isso. Nós já sabemos que essas pessoas vão morrer mais. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha chamada Eu Sou 12/8, na qual vários artistas participam, cantores, artistas da televisão, atores e participam dessa campanha com a gente. Então essa campanha 12/8 é para conscientizar a população que 12/8 seria a melhor pressão possível que a gente poderia ter nas pessoas normais. Então, quem não tiver com essa pressão assim, é bom procurar e dar uma olhada no que está acontecendo. Mesmo que você não sinta nada, que a maioria das pessoas não sentem nada, né? E se tiver bem menos que isso, doutor? A pressão muito baixa, assim, mulher jovem tem pressão baixa. Se eu pegar ela aqui, ela tem a pressão baixa. Se eu for medir a pressão dela, é baixa. Porque é uma moça jovem e tem a pressão mais baixa. 10,7, 9,6. Se a pessoa tiver essa pressão e não sentir nada, tiver ótimo, para ela é normal, isso é ótimo, não tem problema nenhum. Tá. A gente só preocupa com a pressão baixa quando ela dá sintoma. A pessoa não suporta ficar com aquela pressão. Ela tem 8/5 de pressão, aí ela não suporta isso. Então nós precisamos aí intervir. Mas normalmente a pressão baixa não traz grandes problemas ao coração. Mais alta mesmo, A tem que alta ficar que é o grande alerta, problema. né? Tá, ok, obrigada, doutor. Cláudia, as perguntas, que nosso tempo está se esgotando. Realmente. Vamos. Você acabou de responder a pergunta da Manuela, de Florianópolis, que perguntou quais são os perigos de não seguir corretamente a prescrição médica. A Cissa, de São Bernardo do Campo, disse que tem 44 anos, é hipertensa, e a pressão dela, às vezes, chega a 18/12, mesmo tomando remédio. Ela tem náuseas e quais são os riscos dela ter um infarto? É grande. Então, o que acontece? Se essa pressão está mal controlada, esse valor é alto, ela precisa que o médico ajuste isso. Né? Nós achamos assim que quase que não existe pessoa que não abaixa a pressão. É raras as pessoas que fazem isso, que não conseguem abaixar a pressão. Então, tem que ir atrás para ver e ajustar. Ok. O Otávio, de Santo André, está desejando parabéns para a dupla, que vocês cantam maravilhosamente bem, e gostaria da opinião de vocês sobre o que vocês acham da oportunidade concedida para os novos talentos nesse meio. Olha, hoje em dia, né, muitos programas aí que dão oportunidade, né, aos novos talentos, né, Eugênio? Tem. Bastante, né? O Ídolos. Principalmente, ó, o programa da meu Dulce programa aí, ó. aqui já é um deles. Vamos ver no... A gente é... Tem vários, a é uma gente oportunidade mesmo que os artistas pegam, né?
Assim, a gente tem 13 anos de carreira, mas todo lugar que a gente vai, o povo fala, quem tá começando, nós estamos sempre compensando. É difícil, A vida né? inteira É difícil. começando. Para Ser quem está reconhecido, começando né? é difícil, Você mas está começando. as pessoas ainda, existem pessoas que ajudam ainda quem está começando, sim. Tem, com A certeza. grande maioria. Ok, Claudinha, vamos aí. Rapidão, um bate-bola, porque... Roberta de Curitiba está perguntando se existe algum artista que vocês sonham em gravar. A gente sonha em gravar? Ia ser um privilégio pra gente se um dia a gente pudesse gravar uma música com o Chitãozinho Chororó, com o Leonardo. Existem várias, né? Que eu gostaria de gravar. Quem sabe, né? Existem- Tudo é possível. Dessa safra nova agora do sertanejo, César Menotti e Fabiano, né, que eu acho que é uma dupla muito boa, Jorge Mateus. Tem muita gente boa aí. É verdade. Tá. A Ellen de Santo André e a Ana daqui do ABC tá dizendo que foram assistir vocês no Villa Country no sábado e as duas adoraram. A Ana tá perguntando o que falta pro sucesso. Olha, eu acredito assim, o sucesso, ele vem só com um trabalho, né? Mas eu acredito, porque eu sou formado em teologia. E tem uma passagem bíblica que fica no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que lá diz assim, que para todo propósito na terra há um tempo determinado por Deus. Então, no tempo determinado por Deus, se você fizer as coisas direitinho, trabalhar certinho, honestamente, com certeza o sucesso vai chegar, é uma consequência. Com certeza, é isso aí. E mandar um beijo para elas, né? Como é o nome delas? Ana, Ellen e Ana. Ellen e Ana, um Obrigado, beijo, obrigado pelo viu, carinho. querida? Obrigado pelo carinho. Gente, não vai dar tempo de responder todas as perguntas. Nosso tempo já está se esgotando. Uma hora passa rápido, né? Muito rápido. Então eu queria que vocês passassem o contato de vocês, para quem quiser ver vocês, onde que eles podem estar indo, o contato telefônico também. O telefone de contato é o 011 7887 9665 e o outro é 011 7887 9666. E a gente está assim, a gente tem Orkut, Facebook, Twitter, é só o Twitter, quem quiser seguir a gente é @Rogério Fabiano. No Orkut é Rogério Fabiano, tudo de bom. Só que o perfil 1 já não cabe mais ninguém, gente. Vai pro perfil 2 aí, Fazer tá? no outro, né? Mas acham vocês E agradeço, no Facebook viu? é Rogério Fabiano dupla. Ok. Nós que Agradeço vocês agradecemos. de coração. Obrigada mesmo por terem vindo. Obrigado viu? a todos Sempre aqui. que Foi um precisar. prazer participar essa noite com todos aqui. Sempre precisar, estamos à disposição. Obrigada. A gente vai despedir aqui e vai encerrar com vocês daqui a pouquinho, tá bom? Doutor Aziz, muito obrigado pela presença. Gostaria que o senhor passasse os contatos também para quem quiser tirar dúvidas, mais dúvidas quanto esse problema de coração, infarto, hipertensão. O senhor pode estar É muita passando. coisa. Obrigado, boa noite para vocês, obrigado pelo convite. A gente sabe que 1 hora é pouco para esclarecer todas Com as dúvidas do certeza. coração, então a gente fica sempre disponível para quando precisar a gente estar novamente aqui para esclarecer. Com certeza, Nosso senhor. contato é pelo e-mail o site da clínica nossa, que é Cardioaziz, né? Cardio de cardiologia, né? Certo. azizsoletrando.com.br. Então ali também tem um link todo que você pode tirar dúvidas, perguntar, fazer perguntas, saber algumas coisas. Tem vários textos que a gente escreve de cardiologia ali, tem a parte de dieta que o pessoal também fica na dúvida, também tem muito nesse nosso site, e na qual a gente está disponível para esclarecer as dúvidas para quem, os internautas que não conseguiram as respostas, a gente poder responder para vocês. Ok. Obrigada, E- doutor. Cantem, né? Que cantar e isso aí Cuidar. desestressa, né? É. Isso se cuida. Então, Com certeza. essa combinação é boa. Hein, doutor? Obrigada. Com certeza. Bater no saco de boxe também é bom, né? Também é bom, desestressa. Estressa bastante. Desestressa. Em casa a Estão gente batendo tem, na mulher, não batendo no Em casa a gente sacerdote, tem um tá lá bom. pendurado lá. Isso, Quando é tá muito isso mesmo. estressado, a gente dá umas par de soco nele. Obrigada, gente. O sorteio ficou. Quem vocês vão dar? O pessoal que fez pergunta ali, vocês querem escolher alguém? aquele critério- Essas- Dela. Vai rapidão, Claudinho. Que ela sortear.
o Otávio de Santo André, que perguntou sobre os novos talentos. Pronto. Então, Otávio, Otávio. você ganhou o CD. Você entra em contato aqui com a TV para vir buscar seu CD autografado, ok? Vamos nos despedindo. Claudinha, boa noite. Até a próxima. Obrigada a todos os teleinternautas que nos acompanharam nessa mais uma segunda-feira, nesse mais um programa de TV. E também quero contar com vocês na próxima semana aqui, se Deus quiser. Obrigada a todos, toda a equipe, o técnico Leite, o Luque, Mara, Liliane, toda a equipe técnica que me acompanha e meus convidados aqui presentes. Boa noite, gente. Até a próxima. A gente vai cantar um trechinho da música nova que a gente Com está certeza. fazendo. Vamos lá ver. Chama Vem Pra Cá. Apaixonado por farra, cachaça e futebol, mulher bonita e gostosa, sentindo o calor do sol. Eu quero é curtir a vida sem essa de solidão, mulher, cachaça e viola.